Opa, eu quero te mostrar que você foi enganado, hein? Presta atenção. Quem de fato sustentou o ministério de Jesus? Você sabe? Então nessa aula eu vou te provar que as teorias que você ouviu até hoje estão completamente equivocadas. Sabe por quê? Porque aquilo que você ouviu a vida inteira é apenas especulação. A primeira especulação que você já deve ter ouvido é que Jesus, ele foi sustentado no seu ministério com os presentes que ele ganhou quando criança. Vieram magos do Oriente trazendo incenso, ouro e mirra. E aí, a tese que as pessoas levantam é a seguinte: Jesus era chamado o rei dos judeus. Então esses presentes, incenso, ouro e mirra, eram entregues a reis. E é só você ver o que Salomão ganhou quando a rainha de Sabá veio visitar Salomão. Ele ganhou muitos presentes. Mas calma, estamos falando de uma criança. E todo este presente tem uma representação, ou tem uma representatividade. Não significa que Jesus ganhou toneladas e toneladas de ouro para que o seu ministério fosse sustentado com esses presentes. Então isso é uma inverdade, isso é algo inventado, é uma especulação, não tem base bíblica para isso. A segunda teoria que inventam em relação a quem sustentou o ministério de Jesus, eles dizem o seguinte: olha, Jesus ele era carpinteiro, então ele fez vários tipos de trabalhos e ajuntou um dinheiro a ponto dele conseguir sustentar o seu ministério. Isso também não era verdade. Dentro da cultura judaica, o pai ele tinha que passar uma profissão para o filho. Com certeza, Jesus aprendeu a mexer com a carpintaria, tanto mexer com pedras, quanto também com madeira. Mas Jesus, depois dos 30 anos de idade, quando ele assume seu ministério, ele não se manteve com o ouro, o incenso e a mirra que ele recebeu quando era criança, e nem tampouco ele havia poupado dinheiro no período em que ele estava ajudando o seu pai na carpintaria para sustentar o seu ministério. Isso é uma plena especulação. Agora, eu vou te mostrar quem de fato sustentou o ministério de Jesus. Vem comigo. Abre a tua Bíblia aí em Lucas capítulo de número 8, verso de número 1. Eu vou te mostrar alguns detalhes que vale a pena você anotar isso aqui. Tudo bem? Vamos lá. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Vou te mostrar aqui já o primeiro detalhe. Jesus andava com uma comitiva, não só dos 12, mas se você for abrir a sua Bíblia no capítulo 10 de Lucas, você vai ver que Jesus, ele separou 70 discípulos e mandou para que pregasse de cidade em cidade, de 2 em 2. Então nós temos aqui 72 discípulos no capítulo 10 de Lucas, nós temos aqui os 12 que andavam com Jesus, e também, segundo algumas fontes, que relatam que essa comitiva de Jesus era de, em média, 80 a 100 pessoas. Porque perceba, os 12 estavam com ele, mais 72, mais algumas mulheres que a Bíblia dá o nome, e fora outras pessoas que a Bíblia não menciona, mas que estavam nessa comitiva de Jesus. Então, o gasto era muito grande. E como que ele fazia para sustentar essas pessoas que estavam envolvidas diretamente no seu ministério? Vamos lá. Verso de número 2 diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Preste bem atenção, isso aqui eu quero que você anote. O nome desta mulher aqui aparece na Bíblia como Maria Madalena. Esse termo Madalena não é o sobrenome, não aparece o sobrenome dela e nem tampouco o do marido dela. Por quê? Olha só. Essa expressão Madalena significa Maria de Magdala. E por que aqui faz questão de mostrar que Maria era de Magdala? Porque Magdala era uma cidade importantíssima. Era uma importante cidade da Galileia. Porque nesta cidade, uma grande parte da população trabalhava com a pesca. E eles tinham uma técnica muito forte de salgar os peixes para importar para o Império Romano. Então, quando Jesus fala Maria de Magdala, segundo alguns estudiosos, dizem que essa referência a Maria de Magdala é porque ela era uma mulher importantíssima. Era uma mulher que tinha comércio, era uma mulher que tinha posses, que tinha dinheiro, era uma empresária. Então, essa descrição aqui de Lucas no texto, ela é fundamental para você entender o que eu vou te falar agora. Quando o texto faz essa menção, está dizendo que ela era uma mulher importante, era uma mulher que tinha posses, era uma mulher que tinha dinheiro, era uma mulher que era abastada, ok? Vamos lá, verso de número 3. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Olha isso. Quem estava ajudando Jesus no seu ministério era Maria de Magdala, que ela tinha uma condição financeira muito boa.
Joana, mulher de Cusa, quem era Cusa? O texto diz, era administrador da casa de Herodes, ou seja, ele tomava conta de todas as finanças que o rei tinha. Ele tomava conta de tudo aquilo que o rei possuía, as terras, os animais, o seu dinheiro. Era ele quem era o administrador. Então, quando Joana casa com Cusa, segundo alguns relatos de estudiosos, eles afirmam que Joana também era uma mulher de posse, porque naquele tempo, quando alguém era de posse, uma mulher era de posse, ela procurava casar com um homem que também era homem de posse. Para quê? Para potencializar os ganhos. Dentro da cultura do Oriente Médio, funcionava dessa forma. Joana já era uma mulher que era influente. E Cusa também era um homem influente. Então ela já tinha dinheiro e casou-se com um homem que já tinha dinheiro. Era um homem influente, era um homem que tinha acesso político. E esta mulher também tinha algum tipo de acesso, poder aquisitivo. E juntou os dois. Então você entende que no ministério de Jesus tinha pessoas que tinham, como nós dizemos hoje, bala na agulha para poder sustentar o ministério de Jesus. Vamos dar continuidade aqui, ó. Susana e muitas outras. Estas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, vamos parar de ouvir pessoas que não têm base bíblica para afirmar que Jesus foi sustentado no seu ministério com os presentes que ele havia ganho quando era criança. Não, a Bíblia vai nos dizer que quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres. E aí a Bíblia vai mencionar pelo menos duas mulheres, que era Maria de Magdala e também Joana, mulher de Cusa, Susana, que ajudava também no ministério de Jesus, e fora outras pessoas que ajudavam, que o texto não revela, mas com certeza a gente pode imaginar que outras pessoas também ajudavam no ministério de Jesus, tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, espero ter esclarecido a sua mente em relação a esse texto. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e não esqueça, me siga para mais vídeos como esse, tá bom? E se você quiser algum dos meus materiais, aqui em cima na minha bio tem um link onde você pode estar comprando os meus materiais teológicos, que são os e-books que eu produzo, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo.